dessa palestra, que depois será disponibilizada, viu, Rosângela? Pode ficar tranquila, que irá para você, para todo o Ceará e para todo o Brasil. Então, agora é com o Murilo. Murilo, a palavra é contigo, eu vou desligar o meu microfone. Quantos minutos, Chico? Quantos minutos para a apresentação? Quantos minutos? Bom, boa noite a todos e a todas. O meu agradecimento ao nosso presidente Baleia, a Moreira Franco, né, que eu tenho, e também a esses dois amigos, né, que eu tenho convivido muito, né, o Chico e a Elisiane, e que eu aprendi muito e que também me proporcionou, né, que eu pudesse viajar em algum lugar no Brasil para falar um pouco dessa experiência aqui do Recife. Mas antes de falar dessa experiência do Recife, eu queria mostrar, né, esse livro aqui, né, onde originou tudo, né. O livro é esse. Estão, né, me ouvindo? A segunda edição está esgotada, mas a gente tem PDF, depois aí, quem se interessar pode falar com a Elisiane e com o Chico, que a gente vai mandar o PDF, aí não custa absolutamente nada. Mas a história começou lá atrás, eu quero aqui dar o crédito, né, hoje deputado federal Raul Henry, né, que nós estivemos na Colômbia há 14, 15 anos atrás, e Raul foi candidato a prefeito do Recife há 12 anos atrás, e apresentou a proposta do Compaz, que foi, a gente colocou isso no programa de governo dele, ele não ganhou, mas 4 anos depois o PSB elegeu Geraldo Júlio, me convidou a ser secretário, e eu e Raul Henry tinha colocado já na disposição do PSB essa experiência, né, que a gente se inspirou lá na Colômbia, em Medellín, Bogotá, que é o Compaz. Mas para a gente chegar no Compaz, teve uma história, e é um pouco disso que eu vou falar agora, né, de como se deu essa experiência. Né? Tá passando o nome, gente. Por baixo. Pode passar aqui, cadê? Volta na apresentação. Bom, enquanto a tecnologia é sempre isso, na hora que... mas é bom que a gente faça logo uma provocação, porque a gente sempre acha que violência é tão somente um jovem, qualquer outra pessoa, que pega uma arma de fogo e vai para um sinal para fazer um assalto, que é uma pessoa que tira a vida da outra pessoa, ou dessa violência que é muito presente na favela do Rio de Janeiro, de São Paulo e dos grandes centros urbanos do Brasil. Mas há outros tipos de violência também, né, no dia a dia, né, quando se nega a uma comunidade, a um território, né, qualquer direito, né, a educação de qualidade, a uma creche, a um espaço de convivência cidadã, a uma interação da comunidade, né, com aquela cidade formal, né, a gente sempre tem essa cidade segregada, a cidade excludente, né, de um lado a cidade formal dos ricos, né, da classe média, e do outro lado a cidade dos pobres na periferia, né. Então isso também é um tipo de violência, né. Também a cidade pobre, desigual, né? Essa foto aí mostra isso, né? As crianças pobres, geralmente lugares que tem para brincar, esses lugares, né, muito perigosos, lugares com rato, com barata, né? E isso não pode ninguém ter uma infância feliz, né, morando e brincando num lugar desse, né? Porque geralmente os melhores parques, as melhores praças, os melhores equipamentos públicos estão nas áreas mais ricas da cidade, né? Então, esse é um tipo de violência também. A cidade violenta e violentada nos seus direitos, né? Muitas vezes a população, até de uma forma equivocada, já não acreditando mais no setor público, né, nas autoridades, fazem justiça com as próprias mãos, como essa foto aí, que mataram lá um delinquente no Rio de Janeiro e colocaram no carrinho do supermercado, ou mesmo quando tem uma causa justa, mas fazem de uma forma equivocada, destruindo o patrimônio público, mas também isso é uma forma de violência. Mas é preciso que a gente diga também que as comunidades são violentadas nos seus direitos, né? Porque a gente tem uma forma preconceituosa, diz, tal comunidade é violenta. Não, ela não é violenta, ela é violentada, né? O Estado, né, com educação, com saúde, com mobilidade, né, com bibliotecas, com cultura, com esporte, com lazer, não chegam, né? O Estado não chega a quem mais precisa. A cidade sem horizonte para as suas crianças, é impossível a gente vê uma imagem dessa em qualquer cidade do Brasil, né, seja capital, seja do interior, uma imagem dessa na área rica da cidade. A gente só vê uma imagem dessa na área pobre da cidade. E aí, outra provocação também, né, porque quando eu tenho viajado no Brasil e fora do Brasil, falar um pouco dessa experiência de Medellín e de Bogotá e do Compaz,
Mas muitas vezes no debate as pessoas dizem, mas a Colômbia não tem nada a ver com a realidade brasileira. Claro que tem, né? Se tem uma coisa democrática é a pobreza, ela é igual, né, praticamente no mundo inteiro e principalmente na América Latina, né? Então, não há muita diferença. Aqui são 3 lugares que pareciam diferentes, mas é Medellín, Rio de Janeiro e Recife, né? A geografia é a mesma, né? A arquitetura da pobreza é a mesma, a exclusão social, né? A falta do direito do cidadão é praticamente a mesma nesses lugares pobres e desiguais da América Latina. E quais foram as lições aprendidas lá de Medellín? A primeira delas, os prefeitos foram os protagonistas dessa mudança, né? Eles lideraram esse processo, né, de transformação, de inovação das cidades, né? Isso começou no começo dos anos 90, com Antanas Mocos, em Bogotá, e depois com Henrique Peñalosa, e depois, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, em Medellín, né? E aí, essa linha do tempo aí é muito interessante, porque ela mostra aí que Medellín, que era a cidade mais violenta do mundo nos anos 80 e no começo dos anos 90, né? Nenhuma cidade em guerra chegou à taxa de homicídio que Medellín chegou no final dos anos 80, começo dos anos 90. Medellín chegou à taxa de homicídio de 381 para 100 mil. 381 para 100 mil. Isso como eu disse, é mais do que qualquer cidade em guerra. Vocês estão me ouvindo? Tem, meus amigos. Opa. Bom, a segunda lição que a gente aprendeu lá com a Colômbia é de que os prefeitos precisam, né, necessitam governar para a maioria. Bom, um exemplo concreto é esse. Se entre 60% e 70% das cidades, as pessoas utilizam, esse é um exemplo concreto, né, utilizam o transporte público como meio de transporte, por que é que por que é que o prefeito vai priorizar o transporte individual? Essa foto aqui do lado direito do nosso vídeo é uma rua de Medellín, onde só tem uma via indo e uma via voltando. E o prefeito lá de Medellín, na época, transformou em corredor exclusivo de BRT. Né? E aí podia surgir a primeira pergunta, Murilo, mas quem mora do lado direito ou do lado esquerdo da cidade e possui um automóvel particular, onde é que vai estacionar? Os colombianos têm uma máxima que eu gosto muito, diz o seguinte, que quando você compra um carro, é igual uma geladeira. Você não vai dizer ao governo, vai colocar sua geladeira. O problema é seu você arranjar para colocar aquela geladeira. Então, o carro que você arranja um lugar para estacionar nele. Mas como 60% a 70% da população de Medellín usa o transporte público com meio de locomoção, né, essa rua aqui foi transformada em corredor exclusivo, né, de BRT. Então, isso mostra a prioridade. E aí essa foto ilustra muito, né, todo espaço que você der ao carro, ele ocupa. Aqui em Recife, a gente tem aqui, inaugurada há 3, 4 anos, a Via Mangue, que consumiu 600 milhões de reais dos cofres públicos da cidade do Recife, né? Uma cidade pobre, desigual, né? E hoje a Via Mangue está completamente esgotada, porque todo espaço que você der para o carro, ele ocupa. Então, a terceira lição que a gente aprendeu da Colômbia, e também não menos importante, a gente é levado muito a dizer o seguinte, né? Isso é um discurso do Rio Grande do Sul ao norte, ao nordeste, ao centro do país, dizendo o seguinte, a solução para o país é educação. Eu não vou contestar essa afirmação de que a educação, talvez, numa escala de 0 a 10, seja a número 10. Mas o jovem da periferia, ele quer muito mais do que isso. Ele quer, claro, a educação pública de altíssima qualidade, né? Mas ele quer um conjunto de intervenções na sua comunidade, no seu território, né, que quebre a dinâmica do crime, né, que gere cidadania, que gere oportunidade. E aí foi isso que Medellín fez, né, nos territórios, né, nas comunas lá. Comunas são um conglomerado de bairros, né? Foi isso que Medellín fez, né? Um projeto de primeira infância chamado Bom Começo, que hoje é reputado pela Unicef como um dos melhores do mundo, é o programa de primeira infância de Medellín, que já atende 75%, né, de todas as crianças de 0 a 7 anos pobres da cidade de Medellín. E olha que Medellín é uma cidade pequena, é uma cidade de 2.600.000 habitantes. Né? As bibliotecas parques, o empreendedorismo, né, tipo lá o Sebrae, com microcrédito, com a orientação gerencial,
né, orientação empresarial. A escola pública, que eu falei de altíssima qualidade, a escola pública de Medellín é tão boa quanto a escola particular aqui do Brasil. A polícia cidadã, eu gosto muito de uma frase que diz assim: não se faz política de segurança tão somente com polícia, né? Não se faz tão somente com polícia. É preciso também que se faça com a polícia, mas também com a oferta, né, de serviços públicos, né, que eu estou apontando nesse mapa aí, né, para que as pessoas possam viver em paz no seu território. E convivência cidadã, por exemplo, né, lá em Medellín tem um projeto que eu gosto de muito, que ele pega a caixa d'água, transforma num espaço de convivência cidadã. E a casa de justiça para acolher as mulheres, as crianças, aquelas pessoas vítimas da violência, né. Essa frase que está aí embaixo no rodapé é de um colombiano que eu conheci, Jorge Melguizo, que ele disse que o pobre de Medellín são menos pobres, né, os pobres de Medellín são menos pobres dos demais pobres da América Latina. Se aqui um trabalhador aqui, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar, Recife, São Paulo, Salvador, Fortaleza, em qualquer cidade do Brasil, se um trabalhador gasta 2 horas para chegar de casa para o trabalho, em Medellín ele gasta 40 a 50 minutos, porque há todo um sistema de transporte integrado, né, eficiente, né, que diminui o tempo de deslocamento dessa pessoa que sai de manhã muito cedo de casa para ir para o seu trabalho. Né. E a quarta lição que a gente aprendeu lá com Medellín, que eu acho de fundamental, esse ano vão ter eleições para os prefeitos do Brasil, nas prefeituras, e Medellín fez isso lá atrás, né, de quebrar essa lógica perversa de fazer coisa pobre para quem é pobre. As melhores escolas, os melhores hospitais, os melhores postos de saúde, as melhores bibliotecas, os melhores meios de transporte estão nas áreas mais vulneráveis da cidade. Isso é gerar competitividade entre todos. Né? Porque quando você oferta para o menino lá da periferia pobre, né, a oportunidade que o jovem de classe média ou de classe alta tem, você está gerando igualdade de condições, né, para toda a população de uma cidade. Então, eles quebraram. Vocês estão vendo aí, do lado direito é uma mega biblioteca numa favela de Medellín, do lado esquerdo, que é a única experiência do mundo de escada rolante como meio de transporte numa comuna 13, lá de Medellín. Né? Essa foto foi até ilustrou a capa do meu livro. Né? É a única favela do mundo, né, que tem escada rolante. Essa favela, Comuna 13, nos anos 90, nos anos 80, era impossível a polícia entrar nela. Né? Ela era controlada por grupos armados, grupos de esquerda, né, das Farc, milicianos e delinquentes comuns. Então, cada um tinha lá seu território, né? E hoje você entra e sai dessa favela a qualquer horário do dia ou da noite, sem ser incomodado, sem ser assaltado, sem ser molestado. Eu tive no ano passado lá com o governador Paulo Câmara, levei ele nessa favela e fiz questão de que a gente ficasse nessa favela até 8, 9 horas da noite, e depois eu perguntei ao governador, em algum momento o senhor se sentiu inseguro? Não, de maneira nenhuma, ao contrário, né, uma movimentação muito grande, né, então é isso, né, que eles fizeram, de quebrar, né, definitivamente essa lógica perversa de fazer coisa pobre para quem é pobre. Os mesmos equipamentos, os mesmos que tem na zona rica da cidade, também tem na zona pobre da cidade, lá de Medellín. A quinta lição que a gente aprendeu com eles foi de planejar a cidade para o curto, médio e longo prazo. Né? Aqui no Brasil é um horror isso, é um horror essa coisa no Brasil. Né? Qualquer programa bem sucedido, seja do PT, seja do MDB, seja do PSDB, seja, né, quando entra um prefeito seguinte, acaba com aquele programa, ou então muda de nome. Né? A gente não vê isso lá, na Colômbia, né, particularmente em Bogotá e em Medellín. A gente não vê isso, né, de querer interromper aquelas coisas que estão dando certo, porque não foi feito por aquele prefeito daquela tendência política. Aquela linha do tempo que eu mostrei lá dos 4 prefeitos, eles não são todos da mesma linha política nem do mesmo partido, mas nenhum deles ousou em acabar, né, com aquilo que estava dando certo, né, as escolas públicas, as bibliotecas, né, os meios de transporte, né, os programas de primeira infância, né, nem de mudar o nome, né, daqueles programas, daquelas políticas públicas que estavam dando certo na cidade de Medellín. Isso se chama planejamento e compromisso com a cidadania para o futuro. Então, esse é o plano diretor de Medellín, né, pode passar.
A sexta, né, a gestão transparente, focada em resultado. Aqui no Brasil, agora nessa pandemia, né, dá até uma vergonha de a gente ver, né, todo dia é a Polícia Federal, é a imprensa denunciando, né, o desvio de dinheiro público. Né. Eu não vou ler para vocês, são princípios da gestão pública de Medellín. O primeiro é o dinheiro público é sagrado. Né. Ninguém rouba e nem deixa roubar. Né. Não rouba e não deixa roubar. Então, isso foi com que fez com que os prefeitos lá da Colômbia, né, particularmente de Medellín, tivessem recursos suficiente para fazer, né, esses investimentos maciços nas comunidades, porque o dinheiro lá, né, tem uma transparência que é uma coisa impressionante. Aqui no Brasil, quando o prefeito ganha, a primeira coisa, se tem algum prefeito aí, algum candidato a prefeito que deve ter nessa live de hoje, eu já fazia até um apelo a ele: ganhando, não bote foto na repartição pública. Aquilo é um culto à personalidade. Né? Bota lá que a gente não vai roubar, nem vai deixar, não vai roubar, nem deixar roubar, né? Que a gente vai trabalhar para os mais pobres e para os mais humildes, que a educação vai ser a prioridade de todas as prioridades, que a primeira infância, nessa gestão, vai ter um olhar especial. Né? E não bota foto, né? Que não culta a personalidade, como se aquele prédio pertencesse, né, ao prefeito, ao governador, ao presidente da República. Né? Então, a gente tem que acabar com isso e ter princípio da gestão pública, né? Principalmente com zelo com dinheiro público. Pode passar a mesa. A sétima lição que a gente aprendeu foi o urbanismo social, ordenamento urbano. A cidade precisa, né, ter um ordenamento. Né? A gente sabe que aqui na América Latina tem um problema muito grande de pobreza, desigualdade, mas assim, os lugares têm que ser limpos. Né? Donato falava lá do Compaz, o Compaz foi inspirado nisso. O banheiro do Compaz é o banheiro mais limpo que existe numa repartição. Pode ter igual, né? Mas não é mais limpo do que o Compaz, porque isso se chama, né, cultura cidadã. Né? Você tem lá um equipamento que não está arriscado a parede, o computador não está quebrado, que a luz não está com defeito, né, para que as pessoas se apropriem desse equipamento, né, e zelem. Isso são as quadras na periferia de Medellín. Eu, particularmente, eu não conheço, nem na Europa e nem em lugar nenhum do mundo, eu nunca estive na Ásia, mas eu não conheço nenhuma cidade que seja tão limpa como Medellín é. Aí, se você me perguntar, é porque todo dia é varrida a cidade? Não, é porque as pessoas não sujam a cidade. A cidade civilizada não é aquela cidade onde as pessoas produzem, né, que é mais varrida, não. É onde as pessoas produzem menos lixo. Pode passar? Eu estava falando, essa é a unidade de vida articulada, onde aqui é uma caixa d'água, né, aqui do lado esquerdo, é uma caixa d'água, que é feito um espaço de convivência cidadã. Do lado direito, qual é a prefeitura do Brasil que, mais pobre que seja, não possa ter um escorrego desse numa favela para que as crianças tenham um lugar decente para brincar? Né? Então, isso que é muito presente na favela de Medellín. O oitavo componente, e também não menos importante, eu já tinha falado disso, né, é a educação e a cultura. Né? Eu não estou aqui para fazer militância política, mas a primeira coisa que esse presidente da República, né, que está aí no poder, e diga-se de passagem, ganhou democraticamente, mas a primeira coisa que ele fez foi acabar com o Ministério da Cultura. As pessoas, a cultura é fundamental para mudar a vida das pessoas, né, para que, por exemplo, no metrô de Medellín, você vê lá a fila, ninguém passa na frente de ninguém, né? Você vai lá numa repartição pública, se tem uma fila para ser atendida, mas está lá as pessoas respeitando. Eu até anotei aqui, Donato, Medellín tem 2.600.000 habitantes, morreram em Medellín 31 pessoas de Covid-19. 31 pessoas. Né? 31. Medellín tem 2.600.000 habitantes, morreram 31 pessoas de Covid-19. Recife, minha cidade, que o prefeito tem sido até um gigante aí nessa coisa de proporcionar à população muitos hospitais, mas Recife morreu 2.300 pessoas. 2.300 pessoas em Recife. Medellín morreu com 1 milhão a menos de pessoas em relação a Medellín. E o que é que esse sucesso lá, que o tema hoje não é Covid, não, mas qual foi esse sucesso lá de Medellín em relação a essa baixa mortalidade de pessoas do Covid-19? Primeiro, trabalhando junto, o presidente da República, que é de direita, né, o presidente da República da Colômbia, o governador do estado, que é de centro, e o prefeito de Medellín, que é um cara de centro-esquerda. Todos trabalhando junto, não importa a sua tendência política e partidária, estão trabalhando junto e isso dá o resultado. Então, com essas lições aprendidas lá de Medellín, nós fizemos o Compaz aqui em Recife, né? E é um centro, né? É um clube do bairro, o Compaz. Né? É dizer assim, as pessoas lá, olha, aqui é a presença do Estado na vida de vocês, né? Com arte, com cultura, com educação, com empreendedorismo, com
cultura de paz e não violência. Lá no Compaz, a criança lá de 7 anos, de 8 anos de idade, já está aprendendo de que a mulher é para ser amada e não para ser golpeada. Né? De que o preto tem os mesmos direitos, os mesmos deveres do branco. Né? É isso que o Compaz faz todos os dias, né? Como a gente faz escovar os dentes. Lá no Compaz, a gente está discutindo com a comunidade esses direitos e os deveres da população. Esse foi o primeiro Compaz que inauguramos, o Compaz Governador Eduardo Campos. Fica encravado dentro de uma favela. Nossa, da Terezinha, está aqui por todos os lados. Isso já mudou muito já. O equipamento teve um impacto tão grande que houve uma valorização dos imóveis, as pessoas reformaram suas casas, né? Então, isso gera também assim, um sentimento de pertencimento muito grande. Esse equipamento já tem 4 anos de inaugurado, nunca roubaram um computador, nunca quebraram um banheiro, nunca riscaram uma parede, né? Porque isso uma coisa fundamental quando você faz um equipamento desse. O governador Helder, lá do Pará, está fazendo 12 equipamentos que foram baseados no Compaz. A equipe dele veio aqui para Recife, né? E a equipe dele perguntou para mim, né, o que é a coisa mais importante? Eu disse, estabelecer confiança com a comunidade. Né? Na hora que a comunidade, né, confia no gestor público de que aquilo vai ser feito, né, e vai ser compartilhado com eles, em torno de 60%, 70% da mão de obra do Compaz é da própria comunidade. Né? Então, o cara que está cuidando do Compaz lá do banheiro é o cara que sabe que o filho dele está usando aquele equipamento. Né? A contadora de história do Compaz, né, ela sabe que tem um parente dela lá, né, que está usando aquele equipamento para transformar a vida das pessoas. Né? Então, é isso que a gente faz isso no Compaz. Esse é o segundo Compaz. Fizemos uma justa homenagem ao nosso querido Ariano Suassuna. Eu gosto muito, Donato, de dizer isso nas minhas palestras, dizer o seguinte: nós não fizemos um prédio. Né? Você, para fazer um prédio, você contrata um bom engenheiro, né, um bom arquiteto, né, tendo dinheiro lá, faz um prédio. Nós não fizemos o prédio. Nós fizemos um projeto de transformação social, de cidadania, de cultura de paz, né, de oportunidade, né, para que o jovem possa dizer bem assim, eu tenho um futuro pela frente, porque a política pública da Prefeitura da cidade do Recife chega na minha comunidade. Então, é dessa forma que a gente pode transformar a vida das pessoas. Então, né? E aí a gente já tem o terceiro Compaz já, né, em pleno funcionamento, né, que foi inaugurado em dezembro do ano passado, e agora, com mais 60 dias, vamos entregar o nosso quarto Compaz, chamado do Helder Câmara, essa figura maravilhosa, que é reverenciado não somente pelos brasileiros, mas em na América Latina. Aí agora, para finalizar, a gente vai mostrar aqui rapidinho quais são as atividades que tem no Compaz. O Compaz tem biblioteca, o Compaz tem reforço escolar, o Compaz tem artes marciais, né? O Compaz tem... a gente aqui em Recife, a gente tem uma mania de grandeza. Né? A gente sempre diz que tem a maior avenida em linha reta da América Latina, que é a Avenida Caxangá. A gente diz aqui que o Rio Capibaribe e o Rio Bibiribe formaram o Oceano Atlântico, né? Então, lá no Alto da Terezinha, os mestres de capoeira e de artes marciais dizem que é o maior dojo público da América Latina, é o dojo do Compaz. Mas você veja, né, mais de 1.000 alunos, né, que praticam, e aí há toda uma interação. O aluno, para estar no artes marciais, é preciso que também que esteja fazendo outra atividade no Compaz, de biblioteca, reforço escolar, que esteja na escola, né, há toda essa interação. São 11 Compaz, auditório, né, para que a gente possa discutir. O Compaz tem balé, o Compaz tem formação de música, pode passar. O Compaz, o Compaz tem um programa que eu acho espetacular, Escola Social do Varejo, né? Isso é em parceria com a iniciativa privada, com do setor de comércio. Já formamos seis turmas, né, na faixa de 120 alunos, né, jovens que não tinha perspectiva nenhuma. Uma vez eu fico até emocionado, uma menina uma vez disse a mim, eu fui lá na sala dela, lá estava terminando o curso, ela disse: secretário, minha vida não tinha sentido nenhum, eu queria até dar fim à minha vida, né, e apareceu essa Escola Social do Varejo aqui no Compaz, que me acolheu, e hoje eu vejo que minha vida tem sentido. Então é isso, né, a gente tem que... Muitas vezes a gente diz assim, vai dar a segunda chance ao jovem. Não tem nem a primeira chance, né, porque é esquecido pelo setor público. Né? O Compaz tem o Street Dance, pode passar. O Compaz tem... Aí é uma música que tem aqui, eu não sei se outras capitais também tem, né? Rolezinho. Né? Foi uma febre na periferia, né? E a polícia tem muito preconceito, termina
vendo isso como coisa de marginal, não é coisa de marginal. Eu sou da época de Donato, né? Gosto de MPB, gosto de bolero, gosto de música clássica, né? Mas assim, o jogo da periferia, o meu gosto não é o gosto do jogo da periferia, né? E a gente tem que respeitar, né? Então, eles mesmo é quem escolhe que música vão ser tocadas no Compaz, e uma vez no mês há essa festa que não pode ter nem droga, nem bebida alcoólica, mas tem lá a escola de circo para meninos autistas, para meninos que têm deficiência, né? A gente tem a escola de tambores no Compaz, né, para valorizar a cultura pernambucana. A gente tem um belíssimo carnaval, ginástica, pode passar, ginásio de esporte, né? A Adrianinha, que foi da Seleção Brasileira de Basquete, é quem faz um projeto social na quadra do Compaz, né? Pode passar. Né? Integração com gente que vem de fora para cá para fazer palestra, pode passar. Esse é o Gustavo Borges, né? Campeão brasileiro, conhecido no mundo inteiro, campeão mundial, aliás. Pode passar. Está com delay lá. A gente abre equipamento no fim de semana, né, para que as famílias possam levar seus filhos, né, contar história. Né. Temos uma parceria com o Sistema S muito forte, né, de campanha de vacinação, campanha educativa, campanha de formação profissional. Né, pode passar. Lá, tem que ver aqui. Então, eu posso olhar para isso aqui, né? Então, né? Pode. Então, formação empreendedora. Né? É o sistema. Tá. Acesso à internet. Pode ir passando. Pode passar. Vai coisando aqui. Tecnologia, né? Sim, isso é uma coisa importante. Eu disse que tem 11 secretarias do município dentro do Compaz. Isso é fundamental, essa integração, porque cada um, quando a gente é nomeado secretário, cada um quer ser um reizinho, né? É dono do seu nariz, não, né? Acha que muitos têm projetos, é importante que tenha projetos eleitorais, mas assim, o que é mais importante é trabalhar em rede, né? Com a própria prefeitura, né? E aí a gente trabalha hoje em rede, né? Com educação, com cultura, com esporte, com saúde, com todo mundo trabalhando junto. Então, no Compaz, cada Compaz tem uma unidade de tecnologia na educação. A robótica que existe, né, no Compaz, praticamente, poucas escolas no Brasil, mesmo particulares, têm esse sistema que a gente tem lá dentro do Compaz. Né? A cultura, né, pode passar, né? Todas as idades. O Compaz, eu digo sempre isso, o Compaz não é lugar de gueto, lugar que somente para preto, lugar somente para homossexuais, lugar somente para mulheres, é um lugar de encontro de todas as tribos. A gente bate na porta da população, né, para fazer esse resgate que ele venha, porque às vezes fica intimidado, um equipamento, né, com aquela qualidade arquitetônica de engenharia, isso não foi feito para mim, porque pobre não tem direito a isso, mas na verdade a gente vai correr atrás. E todo Compaz tem uma alameda de serviço, né, de serviços públicos, né, que geralmente uma mulher, um homem que sai lá da periferia, vai para o centro da cidade atrás desse serviço, PROCON, abrir uma empresa, tirar um documento, legalizar algum terreno, né, e isso é feito no Compaz. Uma das pessoas que estão assistindo essa live aqui é João Evangelista, ele foi diretor da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco e fez muita parceria com a gente de fornecer o documento de identidade, de CPF, de carteira de trabalho, porque esse é o primeiro degrau para a cidadania. A pessoa tem um documento, né, tem uma carteira de identidade, tem uma carteira de trabalho, né, muita gente pobre não tem porque não tem direito ao acesso a essa documentação. Contação de história, né, desfiles, né, com as políticas afirmativas, né, programa com as feministas, né, para mostrar todos os direitos das mulheres. O Compaz tem mediação de conflito, né, a gente, aqueles conflitos lá do bairro, de vizinho, por causa de um cachorro, veio aí, durante a nossa live, um cachorro latindo, né, então, às vezes, isso na comunidade, um latido de cachorro à noite termina numa tragédia, porque o vizinho vai reclamar, o outro não acha bom e termina atirando no outro. Então, a gente tem essa mediação de conflito com a escola da justiça. E a gente tem a primeira infância hoje como prioridade de todas as prioridades do Compaz. Né? Países que não investem na primeira infância são países que não têm um futuro feliz. Né? Isso está comprovado no mundo inteiro, mas, infelizmente, aqui no Brasil ainda são poucos os gestores públicos que têm, né, essa capacidade de colocar a primeira infância como prioridade de todas as prioridades. Pode passando, né? Pode passar. E aí, basicamente, são as atividades que tem no dia a dia do Compaz. Pode passar. Só a parte externa, né, de utilizar o equipamento como um todo. Né?
pode ir passando. Eu adoro essa mulher, leva essa criança para a biblioteca do Compaz Armamento. Ela faz duas coisas muito bacanas. Primeiro, eu pedi autorização a ela para botar essa foto na minha apresentação. A primeira coisa é incentivar a amamentação, que é fundamental na vida da criança, né, de 0 a 1 ano, 1 ano e meio. Né? E a segunda coisa, uma criança dessa que está num ambiente desse, né, a chance é zero dela ir para a criminalidade. E aí, o Compaz já sendo destaque já no Brasil, né? A Ilona escreveu na Folha de São Paulo e destacou o Compaz. A Priscila Cruz, lá do Tudo para a Educação, e aí, prefeitos, candidatos a prefeito, procura lá o Tudo para a Educação, lá tem lá o beabá para que o município tenha uma educação fundamental de boa qualidade, né? O Jorge Melguizo, né, escreveu, foi entrevistado no Grande Jornal do Brasil e disse isso, né, que o Compaz são ponto de convivência, é um país que necessita mais dessas intervenções do que militarização das suas cidades. Dói no coração da gente ver o que acontece lá no Rio de Janeiro, né? A polícia entra matando crianças, né? Então, isso é um horror, né? Mas continua essa política de ver as pessoas pobres como bandidas, né? Pode passar. Né? A Sofia Carlson, né, que está aparecendo agora aí já essa é uma atriz lá de Hollywood. Ela foi recomendada pela Unicef para conhecer 10 programas de referência para a Unicef no mundo inteiro, e um deles foi o Compaz. Então, a gente ficou muito feliz de receber a Sofia lá no Compaz, e ela depois escreveu até na própria rede social dela. Né? E eu gosto muito, praticamente estamos encerrando, eu gosto muito do depoimento desse menino que frequenta o Compaz. Eu acho que de todos os depoimento, né, de todas as pessoas que já escreveram para o Compaz, esse depoimento é o que mais retrata o que é de compromisso com o jovem da periferia. O Compaz é um ponto de equilíbrio, um lugar de paz, onde eu posso encontrar meus amigos para praticar esporte e pensar no futuro. Né? A gente precisa abrir essas janelas de oportunidade, né, para o jovem da periferia, né, porque são muitas portas que são fechadas, né, muita falta de oportunidade, e às vezes o jovem não tem outra escolha que não seja ir para o mundo do crime, porque é uma decisão econômica dele, né? Chega a 18 anos, um jovem neném, que nem trabalha, às vezes até com menos idade, né? O jovem que nem trabalha, que nem estuda, e aí o traficante diz, olha, vem para cá, tu vai ganhar aqui R$1.000 por semana, sei lá, R$800 por semana, né? E o cara entra muitas vezes no caminho que não tem volta, né? Então, eu aprendi lá com os colombianos de Medellín que o contrário de segurança, de violência, de insegurança, não é polícia, é convivência, né? É convivência. Então, basicamente isso que eu queria, Donato, apresentar. Me coloca à disposição para o debate. Eu acho que esse ano a gente tem um ano que a gente precisa levar esse debate com mais força para a rua. A desigualdade está escancarada aí, né? Se a gente pegar os números do Covid, hoje o jornal de hoje, quem não entrou, quem não viu, entra lá no Globoplay. O jornal Hoje, da Rede Globo, apresentou lá o mapa da desigualdade e de quem está morrendo no Brasil. Está morrendo pobre, principalmente, e periférico. Por quê? Porque não tem saneamento, não tem água potável, não tem dignidade, não tem uma casa justa. Então, né? É fundamental que a gente reduza essas desigualdades urgentemente no Brasil, para que a gente pense em ter um país civilizado, um país de cidadania, um país com menos violência, um país onde as pessoas possam viver pacificamente. Sem isso, não há solução. Não adianta essas políticas de Brasília que mal chegam nos municípios, né? Não adianta querer reinventar a roda se a gente não faz o básico que é dar dignidade às pessoas que mais precisam. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Mais uma vez, Donato, obrigado, Elisiane. E eu estou aberto aí para a gente fazer um debate aí, não sei quantos minutos tem aí, mas a gente pode estar aberto a fazer um debate e esclarecer mais alguma coisa que eu não falei aí durante essa minha explanação. Olha, Murilo, a gente agradece a você. Para mim, nós estamos com vários comentários aí de satisfação e de prazer.
pela forma que é a sua característica de abordar um assunto tão relevante, tão interessante. A gente sempre lamenta muito da área da política que poucos políticos se oportunizam a dispensar 46 minutos, o que equivale a um tempo de futebol, para poder assistir isso. E também, se não fosse essa pandemia, talvez a metade metade não, um quarto dessas 200 pessoas participantes hoje também não estariam. É uma coisa incrível, mas é uma realidade. Quer dizer, você utilizou 40 minutos, porque eu ainda utilizei um pouco, para você oportunizar as pessoas ver o que é possível realizar no Brasil. E o que me deixa mais ainda me sentindo provocado e provocando é que as pessoas, por culpa nossa mesmo da gestão, a gente ainda fica a pessoa, quando para perto de você, fala assim: eu não gosto de falar de política, eu não gosto de falar de política. Isso cada vez vai me deixando mais embrulhado. Porque essa posição, que é uma posição, mais uma posição covarde de afastar-se do problema do que enfrentá-lo. E as pessoas também, quando atingem um problema, eu falo como ex-prefeito, posso ter cometido isso também, a gente não tem tempo para isso, para ter esse conhecimento. Então, foi necessário uma pandemia planetária para que a gente conseguisse hoje ter 200 pessoas para te ouvir e te assistir. Então, foi muito legal, eu acho que a satisfação em geral. É esse o nosso intuito da Fundação. Poderíamos estar parados hoje, ninguém nos obrigou a nada, a não ser a oportunizar para quem teve um tempo de disponibilizar 50 minutos da vida, em vez de estar escutando outras coisas, os problemas, 50 minutos só. E eu vou começar fazendo algumas perguntas para você, primeiro fazendo um registro, que a piscina não apareceu. Tem uma piscina olímpica. Piscina, todo compadre tem uma piscina. Tem uma piscina olímpica e, diga-se passagem, ninguém na comunidade que não tem muro, o compadre não tem muro, entra lá para fazer churrascão e jogar pelada sábado e domingo, não. A piscina é só para prática de esporte com a comunidade. Não é para tomar cervejada, fazer batuque, não. É para prática de esporte. E não tem muro. Então, a minha pergunta, para vocês verem, e quem está presente poder ficar fixados na cabeça, porque quando se transformar um vereador, ou um prefeito está aqui dos presentes, poder cobrar isso. Então, vocês vão ver agora os números. Eu vou pedir para você, Murilo, que você fale o valor de um investimento desse empreendimento e o custeio. Tá. Cada compás custou em torno de 15 milhões de reais, né? Foi dinheiro do cofre público, da prefeitura, junto com o governo do estado, né? Houve uma parceria do governo do estado de repassar uma parte do recurso. E o compás, por mês, o custeio de cada compás é 260 mil reais por mês, 260 mil. A gente atende em cada compás em torno de 25 mil pessoas por mês, 25 mil atendimentos, né? A gente tem mais de 18 mil pessoas cadastradas regularmente fazendo uma atividade dentro do compás, né? Seja na área de esporte, na área de cultura, na área de educação, na área de lazer, né? A gente tem esse cadastro lá, né? O compás já tem um impacto, né? A gente já está medindo isso, a gente fez lá um T0 para várias coisas, né? Homicídios, violência contra a mulher, IDEB. O IDEB já melhorou nas escolas no entorno do compás em torno de 40%. Diminuiu praticamente a zero a evasão escolar, né? Porque o menino que está no compás já não pensa mais em deixar a escola, porque ele vê ali, enxerga um futuro para ele. E no compás não se paga absolutamente nada, um centavo por nenhuma atividade. Até tenho aqui uma pergunta: o compás funciona como segundo turno? Sim, é essa a proposta do compás, de ser o segundo turno da escola. O menino que está de manhã na escola está de tarde no compás, o menino que está de tarde na escola de manhã está no compás. O compás funciona de 6 horas da manhã a 22 horas, até 10 horas da noite, né? E aberto também nos finais de semana, né? Isso é fundamental, né? Fundamental, porque se você abre o equipamento de segunda a sexta e o sábado e domingo,
né, que aquela pessoa lá da periferia não tem uma chance de fazer uma atividade de lazer, né, aí você está entregando o menino lá, né, para o crime. Então, o Compaz, no fim de semana também é aberto, né, e é fundamental. Quando eu falei que uma das coisas mais importantes do equipamento desse é adquirir confiança, a gente, antes de abrir o Compaz, antes de fazer lá, botar o tijolo sobre o tijolo, né, a gente fez mais de 30 reuniões com a comunidade, pedindo sugestão para que ele dissesse, olha, o que é que vocês querem que tenha de atividade no Compaz, né, para que a gente possa ouvir a comunidade também, né, não somente chegar lá impondo a vontade da gente. Então, esses detalhes foram fundamentais, né, para que o equipamento tenha esse hoje sentimento de pertencimento. Então, a gente funciona nos 3 turnos, de manhã, tarde e noite, a gente funciona fim de semana, a gente tem uma grande parte da comunidade participando e volto a repetir, cada Compaz custa o equivalente a R$260 mil por mês aos cofres da prefeitura. Só para ter uma ideia, uma chamada na Rede Globo, no horário nobre, não custa menos do que isso. Ô, Murilo, eu fiz um cálculo aqui. Só um momento, Elisiane. Vamos respeitar aqui a ordem de pessoas que estão aqui, que eu estou com uma lista, você está se inscrito aqui, só para seguir. Nós temos aqui o deputado estadual fazendo o registro, eu já te passo a palavra. Nós temos aqui o deputado estadual Walter Cobalcini, que é presidente da Fundação Ulisses Guimarães de Santa Catarina, fazendo o seguinte registro. O Compaz é um projeto incrível que merece ser adotado pelo MDB como a melhor política do desenvolvimento social e humano. Tentamos isso, Cobalcini, eu e o Murilo, na época do presidente Temer, mas era um governo que estava muito tumultuado nos assuntos, mas essa era uma plataforma que o nosso amigo Murilo e eu tentamos. Temos aqui outra também a respeito do livro. O livro que o Murilo tem, eu tenho inclusive autografado por ele, nós vamos disponibilizar na nossa biblioteca virtual, para todos terem acesso. Temos também que é da Rosângela. Temos uma pergunta aqui da Nina Adriane, que funciona no segundo turno, que já foi respondido. Podíamos enviar o projeto Compaz e como fazer para os termos em nosso município? Pergunta de Cris Feijó. Claro, sim, claro que sim. Eu acho que a gente não, aqui não é uma receita de bolo, né? Mas assim, na verdade, você se inspirar. Eu gosto muito de uma frase de aquele que foi diretor de jornalismo da Rede Globo, qual é o nome dele? Ele já morreu já. Ele dizia bem assim: copiar o bom é melhor do que inventar o ruim, né? A Medellín Medellín foi aprender com a gente lá em Curitiba, né, como fazer BRT. Medellín foi lá no Canadá aprender lá com os canadenses como fazer polícia comunitária. Medellín foi na Europa, né, para esse conceito de cultura cidadã, é o berço da civilização, mas foi lá aprender com eles essa coisa de cultura cidadã, né, de valorização da vida. Então, é isso. É claro que tem adaptações, ninguém copiou lá de Medellín, a gente se inspirou na experiência de resultado, né, mas o Compaz pode ser feito em qualquer lugar, né, e aí vai adaptando. Se é uma mega cidade, faz um Compaz mais amplo. Se é uma cidade menor, faz um Compaz menor. E é isso. O prefeito lá o governador do Pará, Helder, né, a equipe dele faz questão de colocar publicamente que os equipamentos que estão sendo, vai ser a usina da cidadania lá no Pará, que os equipamentos que estão sendo feitos lá no Pará foram baseados 100% na experiência do Compaz de Recife. Ok, eu registrando aí a presença do nosso palestrante na semana que vem, o Preto Zezé, presidente da Global da CUFA, cearense, que será um dos palestrantes nossos. Elisiane, a sua parte aí, por favor. Opa, está sem som, Elisiane. Abre o som, Elisiane. Sim, acabei de abrir. Primeiro, eu queria pedir desculpa, que teve uma hora que eu saí e deixei a imagem, mas eu estava ouvindo. Murilo, eu te ouvi, é fantástico, a gente conhece essa experiência, mas o que eu queria aquela hora, naquele momento, fazer a intervenção é que é R$10. 25 mil atendimentos, R$260 mil, é R$10,40 por aluno. Por atendimento, digamos, por atendimento, né? Uma bomba de gás lacrimogênio
custa R$ 270 a R$ 400 em média. Então, a questão é aonde o poder público quer gastar o dinheiro. Porque gastar ele vai, entendeu? Ou gasta preventivamente na cultura da paz, ou gasta depois uma fortuna na área de segurança pública. Mas, Murilo, eu quero te pedir, né, nesse momento, fazer um questionamento. Se vocês têm projeto de lei que criou o Compass e algum tipo de regimento interno do Compass, assim, instrumentos jurídicos, tá? Que a gente poderia disponibilizar para os nossos candidatos, porque daí a gente pode botar lá na biblioteca do curso Eleições 2020, né? A gente pode abrir lá uns sugestões e a gente pode colocar esse instrumento jurídico. Porque, às vezes, as pessoas querem fazer, não sabem por onde é que começa, como é que eu escrevo isso. Então, se porventura, se vocês têm essa disponibilidade. Tá. No ano passado, fez um ano agora, a Folha de São Paulo me entrevistou, né, foi uma entrevista de uma página, e uma das outras perguntas da jornalista foi essa, perguntando o que eu temia para o futuro do Compass. Eu acho que o equipamento está tão absorvido, o sentimento de pertencimento com a população é tão grande que dificilmente um prefeito que seja de outra tendência política, né, vá conseguir destruir o Compass, né, fazer... O único medo que a gente tem aí é se um bolsonarista doentio ganhar, querer transformar o Compass num quartel-general, sem nenhum demérito aos militares. Mas... Fica uma festa, eu não me arrumei. Agora, na verdade, a gente tem um grande desafio, que é, nesse final de gestão, de a gente deixar um documento aprovado, um Compass como uma política de Estado, uma política pública, né, que ninguém possa mexer nele, com recurso e financiamento próprio. Por enquanto, ele está na gestão direta da minha Secretaria de Segurança Urbana, né, com recurso repassado pelo prefeito, mas ainda é muito frágil isso. Não tem um instrumento jurídico de criação do Compass por lei? Não há. Tem, de criação tem, porque foi para a Câmara, mas ainda não é muito falho ainda, é muito falho. E porque não tem ainda previsto recursos próprios, não tem ainda uma fonte de financiamento. Entendi. Agora, o que eu quero nesse final, porque a pandemia chegou aí, parou quase tudo, mas esse tempo que me resta aí como secretário, é deixar consolidado isso, né, como uma política pública que ninguém possa mexer nisso e as fontes de financiamento garantidas para que outros prefeitos não possam tocar nisso. A gente tem um regimento interno, e esse regimento do Compass foi feito com a população. Foi feito com a população local. Né? Fizemos lá uma audiência pública, o que é que vai ter no Compass? Não pode ter bebida alcoólica. O Compass, né, essas coisas. Foi votado lá Chegou, eu estava no Compass uma vez, esperando lá na autoridade, e chegou uma mãe com a criança de colo. E ela estava com a lata de cerveja na mão. Né? Aí eu disse, olha, não pode, né? Bem educado, claro, não podia ser, não pode, aqui é o regimento. Não é um direito meu, porque... Né? Não, é um direito seu de beber, mas fora daqui, aqui dentro você não... Né? E aí chegaram 3 moradores e foram lá interpelar ela, dizer que ela não podia. Quer dizer, eles até me protegeram, né? Porque a gente termina ficando numa saia justa, mas os próprios moradores que viram a cena foram lá interceder para que a mulher não entrasse, e assim ela foi para casa, né? E não entrou no equipamento, porque estava tomando uma lata de cerveja. Né? Então, é muito forte isso já, e eu me orgulho muito disso. Donato tinha falado aí, no ano passado a gente ganhou o prêmio da Oxfam Brasil de equipamento que mais reduzia a desigualdade social no Brasil. Né? Então, isso é um prêmio que eu acho que, se eu fosse, Donato, dizer bem assim, nesses 8 anos que eu estou como secretário aqui, né, o que foi mais importante, eu acho que foi esse prêmio, porque mostra que a gente está no caminho certo. Ok, eu estou recebendo aqui, Amanda, você está querendo o quê? Liberar a tela de quem? De Ana Luiz Hertal. De Ana Luiz Hertal. Eu queria passar um videozinho de 1 minuto só. Não, com as atividades do Compass. É 1 minuto de relógio. Está no tempo. Está tempo, né? Liberar ali. Então pode ir outra pergunta enquanto ela prepara, lá ou não? Está liberado, Amanda. Estão aqui vendo. Mas aí vai uma pergunta aí enquanto... Deixa eu só fechar aqui. Baixa o vídeo no computador, né? Pode ir uma pergunta enquanto ela baixa ali. Ok. Tem alguém aí?
Deixa eu registrar aqui, peraí. Murilo, Aí agora, Vamos lá. sou Edilson aqui de Aparecida Taboado, pré-candidato. E eu queria entrar num assunto que você citou aí em termos das crianças. Por que que eles entram no mundo das drogas? Tá me ouvindo? estou ouvindo. E temos das crianças que entram no mundo das drogas. Por quê? Hoje, a gente está vivendo uma política vergonhosa. De que forma? O dinheiro que vem do Estado para os municípios, que os prefeitos metem as mãos, as juntas dos prefeitos, vereadores, metem a mão nesse dinheiro, não cuida da cultura, o esporte, deixa tudo ao Deus dará. E as crianças que têm que para ter uma oportunidade na vida, no esporte, os prefeitos tiram das crianças. E aí, o que resume? As crianças vão para o mundo das drogas. Quer dizer, em vez de eles se preocupar com o bem-estar da população, eles não estão nem aí. A saúde, muito menos. E aí, o que resume? As escolas, hoje em dia, tem molecada que precisa de cuidados, atenção. A maioria vai para o mundo das drogas. Por quê? Falta de responsabilidade dos gestores públicos que a gente tem hoje. E aí eu me pergunto assim, temos deputados estadual, federal em Mato Grosso do Sul, mas não temos fiscalização na nossa cidade. Por quê? Na verdade, eu acho que tem uma coisa por trás disso aí que se chama decisão política, né? De a gente primeiro eleger pessoas. Eu tenho muito orgulho. Se você perguntar, talvez, aos brasileiros que fizeram a pesquisa, 90% dos brasileiros não vão saber em quem votou para deputado federal, por exemplo, nas últimas eleições. Eu sei em quem votei. Votei em Raul Henrique, deputado do MDB de Pernambuco, um cara digno, um cara honesto, um cara que tem a educação como prioridade do seu mandato. Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer em qualquer lugar do Brasil, e aqui em Recife, ou no interior, em Cabrobó, em Petrolina, dizer que votei em Raul Henrique, porque é um deputado digno, que não rouba, que não faz negócio lá dentro do Congresso Nacional. Então, a gente precisa, primeiro, ter esse compromisso de eleger vereador, deputado estadual, deputado federal, senadores, prefeitos, governadores, que não roubem e que não deixem roubar, né? Que não deixem roubar. Me pergunto muito assim, por que a Colômbia, que nos anos 80 e nos anos 90, né, o presidente da República está envolvido com a corrupção, Pablo Escobar tem um projeto de poder, né, Medellín é a cidade mais violenta do mundo, a Colômbia era um dos países mais violentos do mundo e deu a volta por cima. Eu disse, porque eles chegaram no inferno. E a gente não chegou ainda, mas está muito perto de chegar. O Brasil está muito perto de chegar. Um país que morre 50, 55 mil pessoas assassinadas por ano, né? E a sociedade, uma parte da sociedade faz de conta que não está nem aí, ou então que um presidente da República morre 47 mil pessoas de Covid e o pessoal, não, é uma gripezinha, debochando da vida das pessoas. Eu tenho uma camisa, eu ia até vestir ela para fazer essa live, mas em respeito, assim, eu fui de branco, né, em respeito às pessoas que morreram, mas a camisa que eu tenho é A Vida é Sagrada. Quem me deu essa camisa foi La Vida é Sagrada. Foi o ex-prefeito de Medellín, de Bogotá, Antônio Mocos, né? A gente tem que, valorizar a vida. Ninguém pode tirar a vida de outra pessoa, a não ser em legítima defesa, né? E para você ter prioridade pela vida, você tem que primeiro priorizar as crianças, né? As crianças de 0 a 7 anos. Eu participei de um curso de primeira infância no ano passado em Harvard, sobre a primeira infância, e está comprovado cientificamente, né, que criança que está no lar, que a mãe apanha do pai, que há a presença de droga, presença de álcool, que o pai é um delinquente ou a mãe é uma delinquente, essa criança tem uma grande probabilidade na idade jovem, juvenil, né, de 14, 15, 16 anos de idade, ir para o mundo do crime, né? Então, quem tem que proteger essas crianças é o governo, né? É o setor público, é quem tem que proteger através de programas, de programa tipo lá, que tem primeira infância lá, que tem na Colômbia, né, que é o programa Bom Começo. Se a gente não faz isso, um país que não cuida das suas crianças é um país que está fadado ao fracasso, né? Porque a gente está vendo aí quem é que está morrendo nessa pandemia, né? Por causa da desigualdade, por causa da exclusão, por causa da falta de oportunidade, né? E a gente precisa urgentemente de políticas públicas, né, que
reduz a desigualdade, que reduz a pobreza, que dê mais oportunidade para as pessoas da periferia dos grandes centros urbanos do Brasil. Então, e o vídeo, está pronto? Vamos passar o vídeo agora. Está pronto? O que a gente escuta muito é: você pega um molequinho na rua ali, seu... Ativa o som aí, Murilo. Está sem som. Vai, Ana. Ana, ativa o som. Ativa o som. Ana, ativa o som. Está ativado, Donato. É a tecnologia, porque está ativado o som. Não está saindo aqui, não. Vamos ver agora. Aqui também está sem som. Não, nada. Mas eu vou propor, roda o vídeo, que ele é muito interpretativo visualmente. Manda o vídeo para o Donato, ele fala no final. Donato, se levar para você vê no final. Por aí. Nada de som? Nada, mas tá bom, tá entendendo, tá tudo. Aí, dá para entender. 16 mil brasileiros. E teu celular, Donato, que a Amanda mandou para você, vê se consegue botar. Coloca o vídeo aí. Entendeu? Espera aí. A gente teve uma ideia. Tá show de bola, isso aí não tem. Vamos lá. Vai ter a musicalidade, mas a fotografia corresponde ao que você já mostrou. Sou multitarefas. E é por isso que escolho produtos mais como Vamos lá? Alguma pergunta mais? Alguma? Aí, doutor. Murilo, aqui é Enio Salviani, de Goiânia. Olá. Você tem alguma ideia da relação entre o saneamento básico e o Compass? Qual é o benefício? Se o saneamento básico ajuda no desenvolvimento do Compass? Ótimo. Essa sua pergunta, Enio, é importantíssima. Enio, não, devia ter, né, mas não tem. Né? É água, 7 dias sem água, 1 dia com água, não há saneamento, né, no entorno. Recife é uma tragédia, mas é uma tragédia que é praticamente no Brasil inteiro, com exceção lá do sul, né, Santa Catarina, uns estados que têm um melhor grau de saneamento, mas é uma tragédia. Mas essa sua pergunta é de fundamental importância para entender um pouco por que Medellín está tendo um desempenho muito bom, muito saudável, no sentido de enfrentamento da Covid-19. Medellín é 100% saneada, 100% saneada, Medellín. Você não vê esgoto em lugar nenhum da cidade. Em lugar nenhum você vê esgoto a céu aberto, com abastecimento de água 24 horas, e essa palavra eu gosto muito, eu acho que os candidatos a prefeito, a palavra mais importante dessa eleição se chama inovação. E quando se fala inovação, não é de se produzir um produto de tecnologia, não. É inovação urbana, inovação social, inovação do setor público. Medellín, todas as comunas de Medellín, todas as favelas de Medellín têm água encanada, gás encanado e saneamento completo. E eles têm lá uma tecnologia que é muito bacana. Não existe crédito celular, lá tem crédito de água. O cara vai e diz assim, eu quero ir lá na prefeitura, né? Eu faz lá o cadastro dele e bota lá, vamos dizer, 10 metros cúbicos de água por mês
né, para o consumo da casa dele. Acabou com a inadimplência, porque o cara está pagando adiantado, né, tá pagando adiantado, e acabou com o desperdício, meu amigo, porque o cara botou lá 10 metros cúbicos de água do seu dinheiro suado, então ele vai fazer tudo para que não chegue no final do mês, né, e não tenha que botar mais dinheiro para ter mais água disponível lá na sua casa. Então, veja que criatividade bacana. Né? Uma medida só acabou com o desperdício e acabou com a inadimplência, né? Com esse crédito de água. Então, uma das coisas que Medellín tem enfrentado com muito sucesso a pandemia é isso, as pessoas têm água para lavar a noite inteira. A gente está dizendo todo dia na televisão, né? Todo dia a gente está dizendo, o setor público, o jornalismo, dizendo, tem que lavar a mão. Como é que vai lavar a mão se o cara não tem água na favela? Se não tem água todo dia, né? Como é que o cara vai ter lá uma sepsia se o cara, quando sai de casa, está pisando na lama? Né? Está pisando na lama. Então, essa sua pergunta é fundamental e eu acho que tem que ser uma prioridade das prioridades no Brasil, essa questão do saneamento básico. Ok, então, obrigado, Enio. Pode dar uma pergunta? Enio, palestrante é nosso aí agora, saneamento que eu já disse, falei para vocês todos. Agradecer aí aos participantes, a todos que participaram, nosso muito obrigado. Informando. Chico, acabou as perguntas? Sim, você não se inscreveu, nós temos horário para começar, é para terminar. Mas, pega com o Chico aí meus contatos, ou então com a Elisiane. Eu tenho o maior prazer do mundo. É que eu tinha pergunta que não queria ficar calado. Queria convidar. O Compai está fechado por causa da pandemia, mas é provável que a gente volte no mês de agosto. Mas como a eleição foi adiada para novembro, se alguém se interessado em vir aqui, eu vou receber com o maior prazer, só através de Elisiane ou do Chico. Fala aí. Comigo aí. Vamos finalizar com você, Heron. Então, vamos lá, Heron. Vai lá, Heron. Pronto. Murilo, eu queria saber como é que é a relação da Polícia Militar aí com o equipamento e com a localidade que ele atende, assim, como é que ficou essa relação? Legal, Heron. Legal a sua pergunta. Bom, quando a gente estava em fase de construção do Compaz, eu tenho um assento no Pacto pela Vida, que é uma política de enfrentamento à violência do governo do Estado de Pernambuco, que foi lá atrás implantada por Eduardo Campos, quando era governador de Pernambuco. E eu, como representante do prefeito, eu tenho um assento lá. Quando a gente começou a construir o Compaz, eu procurei saber, aqui em Recife, aqui no Estado de Pernambuco, é dividido o Estado todinho, AIS, a Área Integrada de Segurança, né? Que faz parte do Pacto pela Vida. Então, o Compaz está dentro de uma AIS dessa. E aí eu perguntei ao comandante-geral da Polícia Militar, digo, olha, comandante, e também ao chefe da Polícia Civil, eu preciso me reunir, né, com o comandante lá da área e com o delegado da área. Né? E aí foi feita essa abertura lá, através do comando da Polícia Militar e da chefia da polícia. Eu fui várias vezes ao comando lá do batalhão lá do Compaz e a regional da Polícia Civil fazer uma apresentação do que era o Compaz, os compromissos que a gente tem com a cidadania e que a polícia, todos os policiais, todos precisavam saber o que era o Compaz para não chegar lá com arbitrariedade, né, de bater, de atirar, né? E aí eu falava de um tema que é muito delicado, mas eu não tenho medo nenhum de falar e foi até incompreendido aqui, né, até agora mesmo estão usando aí, né, os canalhas, estão usando, porque eu dei uma declaração, dei uma entrevista dizendo que era a favor da legalização das drogas, né? Não é que eu seja a favor das drogas, não, editaram minha fala, eu sou completamente careta, eu sou um cara que nem bebo e que nem uso drogas, né? Mas o mundo inteiro, o ex-presidente da Colômbia, Prêmio Nobel da Paz, defende isso. A Colômbia, nos últimos 15 anos, aumentou em 80% a produção de cocaína e diminuiu em mais de 20 pontos percentuais os homicídios na Colômbia. Então, a guerra às drogas é uma guerra perdida. Mas eu ia para os comandos dizer isso. Digo, o menino está fumando maconha lá no Compaz, né? A gente tem lá todo um pessoal para abordar isso, mas não tratar isso como um problema de polícia, né? O menino é convidado a fumar seu baseado lá fora, fuma e depois vem para dentro do Compaz, né? Porque a gente não pode marginalizar. Um cara lá de Leblon, do Ipanema, da Avenida Boa Viagem, quando está fumando um baseado, é cabeça, é bacana. Quando é um preto da periferia, é marginal, é delinquente. Então,
Isso foi falado dentro dos quartéis e lá na chefia da Polícia Civil. E eu tive muita sorte, né? Porque tanto o delegado-chefe como o comandante da área eram duas pessoas que tinham a cabeça arejada, e nesses quase 5 anos de funcionamento do Compaz, não tivemos nunca um problema com a polícia. Nunca tivemos um problema com a polícia. Né? Então, isso é fundamental, né? Você criar essa relação, porque eu digo sempre isso. A política de segurança tem que funcionar com a mão dura e a mão social. A mão dura é a mão da polícia e da justiça, e a mão social são equipamentos como o Compaz. Ela tem que andar juntas, elas duas. Né? Somente problemas sociais não resolve o problema, né, da violência. Né? Mas tão somente polícia também não resolve o problema da polícia. Aqui a minha assessora aqui está dizendo, 2018, não houve um homicídio em torno do Compaz. Um homicídio não houve em torno do Compaz. E era assim, ó, de homicídio. Era assim de homicídio. Bom, bacana. Agradecer, então, ao Murilo. Show de bola. Agradecer a todos vocês. E faço aí o convite para sexta-feira, que vocês também vão ficar impactados com a palestra aí, também de 50 minutos. A gente passou um pouquinho, que eu usei do tempo e tudo, mas a importância de criar essa cultura. Quer dizer, o que o Murilo está resumindo isso tudo é a gente oportunizar as pessoas a terem algum conhecimento para formar uma massa crítica e contraditória sem as violências dos radicalismos de hoje. Então, sexta-feira, nós vamos ter um tema que é interessante, é um tema que preocupa, que é o tema do trabalho, que é o tema de que a gente precisa ter o real conhecimento dessa relação trabalhista. Nós estamos vendo a Câmara aí, o Congresso querendo mexer nisso agora, o presidente está querendo mexer nesse momento de pandemia na relação. Então, é uma complicação muito grande. Então, vai ser o Desafios para o Mundo do Trabalho. Sexta-feira, o Clemente é um sociólogo, assessor de várias centrais sindicais. Tá certo que é importante esse tema para ter conceito, e vocês vão se surpreender, como foi o caso do nosso amigo Murilo. No mais, muito obrigado, boa noite em nome da Fundação, em nome aí do MDB, em nome do Baleia Rossi, em nome do Moreira Franco, do Padilha, do João Henrique, em nome de vocês todos. Fiquem em casa, e sair, usem máscara. Usem máscara. Um abraço a todos. Obrigado.